Hoje eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, sobre como que eu comecei no balé clássico, como eu comecei esse mundo mágico aí de ser bailarina e ser professora de balé, né? Que me levou a ser professora de balé hoje em dia. Olá, meu nome é Juliana Ferreira e sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Tudo bem com vocês, gente? Hoje é um vídeo que eu vou contar um pouco da minha história, espero que vocês gostem. Mas antes de vocês saberem um pouquinho mais sobre mim, eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal, por favorzinho. Já deixa o seu like antes de você sair do vídeo, por favor, que me ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem uma história parecida com a minha, se você não dança balé, o que você faz, o que você fez quando você era pequena, o que você gostaria de fazer. Já deixa aí o seu comentário também, compartilha com os amigos nas suas redes sociais para me ajudar bastante a conseguir mais inscritos para esse canal, para mim conseguir, né, elevar ali minha autoestima, que tá um pouco balançada. E vamos lá começar esse vídeo. Ah, também não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter, porque lá eu posto, principalmente no Instagram, né, eu posto muito mais conteúdos durante a semana, então sempre tem conteúdo nos stories e no feed. Lá no feed eu também posto bastante vídeo no IGTV e faço Reels, né, a inspiração do Instagram no aplicativo vizinho, sabe? Então, eu também tô fazendo vídeos por lá, espero que vocês gostem. E aí é um jeito também da gente ficar mais íntimo, da gente se conhecer mais, de vocês verem mais conteúdos, mais o que eu tenho pra oferecer, ver as minhas fotos lá, que às vezes eu tento ser modelo, e ganhar um biscoitinho. Eu comecei no balé quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Lá uma garotinha bochechuda do cabelão, bem pequenininha, bem magricelinha, mas que tinha sempre, desde criança, teve essa vontade, esse sonho de ser bailarina e continuar no balé. Então comecei quando eu tinha 3 anos e nunca mais parei, estou aqui até hoje no meu balé clássico. Eu sou de família pobre, né? Nasci pobre, continuo pobre até hoje, força guerreira. Então minha história no balé começou o seguinte: eu estudava, né, naquela parte do... Sabe, no primário? Não é no primário, não é primeiro ano do colégio. É tipo jardim, pré, sabe, no prézinho, no jardim. Então, eu fiz esse comecinho aí da minha vida escolar, do jardim, do pré, maternal, essas coisas, em uma escola particular aqui perto de casa. Inclusive, eu consigo ver ela da minha janela, tá ali, ó. Oi! E estudei lá, e lá tinha aulas de balé, que foi quando eu comecei, né, quando eu falei pra vocês que eu tinha 3 anos de idade. Comecei minhas aulas de balé lá dentro desse colégio, até que um dia meu pai conseguiu um novo emprego, porque ele estava desempregado há um certo tempo. E aí ele conseguiu um emprego sendo motorista de uma mulher que era design de roupas. Ela fazia o design, fazia roupa lá e vendia para lojas. E quando ele conseguiu esse emprego com essa mulher, a mãe dela era dona de um estúdio de dança, de uma escola de dança lá no Morumbi, né? E eu aqui da periferia de São Paulo. E quando meu pai descobriu que ela era dona de uma escola, ele até falou sobre mim e disse que eu faço balé, né? Fazia o balé naquela época. Eu fazia o balé dentro da escolinha, mas que, infelizmente, o meu tempo naquela escolinha estava acabando e a partir dali eu ia para uma escola pública. E na escola pública, como nós já sabemos, não tem aulas de balé, esse tipo de aula aí extra, como balé, futsal, judô, karatê, enfim. E aí, como eu ia para a escola pública fazer a primeira série, na minha época eu chamava de primeira série, segunda série, hoje em dia eles já chamam de primeiro ano. Como eu ia para a primeira série, então eu ia perder o balé, porque meus pais também não tinham condições de pagar aulas de balé naquela época. E naquela época não era tão acessível quanto é hoje em dia. Hoje em dia a gente consegue encontrar várias escolas de balé, estúdios com preços muito bacanas. Escola particular, então, que mais tem aula de balé dentro dessas escolas. Então é muito mais fácil uma criança hoje em dia fazer aulas de balé do que antigamente. E eu ia perder essas aulas, né, porque eu ia sair daquele colégio, meus pais não iam conseguir me deixar lá. E ele falou isso pra ela, né, com intenção de nada, só tava conversando e ele contou isso sobre ela. E ela falou: é mesmo? Por que então você não leva ela lá no estúdio de dança? E ela faz uma aulinha lá, a gente vê como ela se sai, como que ela dança, como que ela é. E aí a gente pode dar uma bolsa de estudo pra ela. E aí o meu sonho estava se tornando realidade, porque na minha cabeça eu achei que eu ia ganhar uma bolsa de balé, tipo uma bolsa de verdade, uma bolsa. Uma bolsa. Eu não sabia que bolsa significava poder estudar num lugar de graça. Entendeu? E aí quando meu pai me contou isso, que ela poderia me dar uma bolsa, eu fiquei tipo super animada, tipo, eu vou ganhar uma bolsa de bailarina. E era meu sonho ter uma bolsa de bailarina. Só que não era esse tipo de bolsa que eu ia ganhar. Burrinha? Talvez, mas dá um desconto porque eu era novinha, né, gente? Não sabia que significava ter uma bolsa. Aliás, no português a gente tem muitas palavras que significam várias coisas diferentes, né? Isso é meio confuso. E aí, como a mulher ofereceu, né, uma vaga pra filha
do funcionário dela. Não, na verdade, meu pai trabalhava para a filha dessa mulher que tinha, tipo, meu pai aqui trabalhava para essa mulher, que era filha dessa mulher, e essa mulher era dona da escola junto com a mãe dela. Entendeu? Então a avó e a mãe dessa mulher, da chefe do meu pai, tinham a escola de balé. E a chefe do meu pai não era nada envolvida com a escola do balé, ela só trabalhava com design de moda mesmo, de roupas. E aí a mãe dessa mulher ofereceu a bolsa de estudos pra mim, pra filha do meu pai, que sou eu, pra dançar balé lá. Entendeu? Aí eu fiquei super animada, meu pai me contou, ele falou que na verdade não era uma bolsa que eu ia ganhar, que era pra mim estudar, pra mim dançar, aulas de balé lá. E eu fui, eu lembro até hoje, do primeiro dia que eu fui lá, eu lembro do colã, eu fui com um colã preto que tinha manguinha. Nem sabia, né, que era horrível fazer aula de balé com criança com manguinha. Um colã preto de manguinha, um colã super simples, liso, liso, liso. Uma sainha também que já usava já há algum tempo, já tava até curta pra mim, tava mostrando a polpinha do bumbum. Levei lá minha bolsinha, com a minha sapatilha, já tava com a meia calça. Desculpa. Fui lá muito feliz, muito contente pra minha primeira aula de balé em um estúdio de balé, em um estúdio de dança. Muito chique, por sinal, fiquei um pouco constrangida porque é um lugar de rico, Morumbi, sabe? Eu não tava acostumada, não era o meu mundo. Ainda não é, mas fui lá muito feliz. E aí eu ganhei a bolsa, fiz a primeira aula com a minha professora, que eu lembro até hoje, o nome dela era a professora Raquel. Tenho contato com ela até hoje, inclusive hoje ela tem um estúdio de dança também. E aí eu tive minha primeira aula, assim, me apaixonei, né? Eu sempre gostei muito de dançar. E modéstia à parte, as pessoas sempre falavam que eu dançava muito bem no balé. Pra minha idade, eu era tipo, tinha um talento ali, sabe, na coisa. E aí eles ficaram super felizes comigo, falaram que eu dançava muito bem, que eu era novinha, mas eu fazia tudo muito bonitinho, eu era disciplinada, e eu realmente sempre fui disciplinada. E aí eles gostaram bastante de mim, avisaram meu pai que sim, eu ia ficar com a bolsa e eu ia poder dançar, estudar balé lá de graça. E foi assim que eu comecei em realmente um estúdio de dança, né? E isso foi sendo levado assim por 10 anos da minha vida. Depois que eu entrei lá, depois desse primeiro dia, eu fiquei ainda nesse estúdio de dança durante 10 anos. Até que, né, dançando, aprendendo, eu sempre fui evoluindo bastante. Eles gostavam bastante de como eu agia dentro de sala de aula, como eu pegava muitas coisas com facilidade. Eu nunca fui uma bailarina do Bolshoi, sabe? Eu nunca fui essa bailarina do Bolshoi, mas eu sempre tive... Eu acho que eu nasci com talento ali, sabe? E como que eu fui aprendendo balé? Como foi minha trajetória durante esses 10 anos? Sempre foi muito conturbada, porque era um lugar que eu não frequentava muito. Então, quando eu era pequena, quando eu ainda não podia andar de ônibus sozinha, eu realmente era muito nova, meus pais não deixavam, eles tinham medo, então eles ficavam tentando achar pessoas que pudessem me levar pro balé. E aí eles pagavam, sei lá, R$50, pagavam um dinheirinho para aquela pessoa, mais a condução, né, do ônibus naquela época, para eles me levarem para aula de balé, para mim conseguir fazer as aulas e não precisar ir sozinha também, porque se fosse para mim sozinha, eu não iria, porque eles não iam deixar. E foi assim, eles sempre tentavam procurar uma pessoa, a pessoa me levava durante um tempo, cansava, eu ficava sem ninguém. Aí eles achavam uma outra, a pessoa cansava, eu ficava sem ninguém. E aí sempre nesse sufoco, eles procurando alguém para me levar, para mim não perder a minha vaga. E até porque como eu era bolsista, eu não podia ficar faltando, né? Então falta para mim era uma coisa que não existia. E eu também não tinha muita vontade de faltar, porque eu sempre fui uma frequente ali. Eu sempre, até na escola, era mais fácil meus pais pedirem para mim faltar do que eu querer faltar, sabe? Então eu sempre fui uma aluna ali muito frequente, não gostava de faltar. Só faltava realmente quando eu tava doente, quando realmente não dava pra ir. E sempre que eu faltava por estar doente, eu ficava assim, com aquele cagaço de perder a bolsa, né? Porque, meu Deus, balé é minha vida, se eu perder essa bolsa aqui, eu vou ter que parar de dançar, porque meus pais não têm condições de pagar um lugar pra mim. Então, se eu não puder dançar aqui, pra mim, acabou o balé na minha vida. Até que eu finalmente cresci e consegui ir sozinha. Falei, opa, agora só dependo de mim mesma e ia pro balé. E eu lembro, gente, que era uma correria, assim. Comecei fazendo balé 2 vezes por semana, ou era de terça e quinta, ou era de segunda e quarta. Se eu estudava de manhã no colégio, eu fazia o balé à tarde. Se eu tinha que estudar à tarde, eu fazia o balé de manhã. Sempre foi assim. Mas a maior parte do tempo eu estudava no colégio de manhã e fazia o balé à tarde. Então eu saía do colégio, lá na Interlagos, e atravessava para ir lá pro Morumbi fazer minhas aulas de balé. Eu lembro que eu sempre fiz tipo uma correria para poder conseguir fazer as aulas, porque não era fácil, porque eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar lá. E eu saía do colégio, depois que eu era um pouquinho mais velha, eu saía do colégio 12h20, e minha aula do balé lá no Morumbi, que é longe, a contramão, começava 1h.
1h da tarde, minhas aulas. E aí eu tinha que pegar 3 ônibus, então, tipo, antes de dar meio de 20, eu já tava assim, ó, quase que com a mochila já aqui nas costas, já esperando o sinal bater pra mim abrir aquela porta e sair voando. Então, amigos, eu mal ficava com meus amigos no final da aula, porque o sinal batia, eu saía correndo e ia pro ponto de ônibus. Sempre que vinha a perua lá que eu pegava pro Terminal Santa Amaro. Saía correndo lá, eu via o Terminal Santa Amaro, já dava sinal, já entrava, às vezes passava reto, né? Ou aí eu já entrava na perua, já ia lá pro Terminal Santa Amaro pra conseguir fazer meu rolê e chegar lá a tempo. Chegava no horário, 1h? Não, era impossível sair do meu colégio lá em Interlagos, meio-dia e 20, pegar 3 ônibus pra poder chegar lá 1h. Não dava. E eu também não conseguia almoçar. Chegava lá mais ou menos 1h15, 1h20, às vezes eu chegava 1h30, 1h40. E como isso já estava avisado no colégio, então o professor já sabia. Então ele não gostava muito que eu chegava atrasada, mas eu não tinha muito o que fazer. E assim eles deixaram eu ficar, mesmo chegando atrasada na aula, entrava ali, pedia desculpa, né, pedia licencinha, esperava ele deixar eu entrar para me poder ir para a barra e fazer minha aula. Mas era assim, gente, eu chegava correndo, entrava pro vestiário, eu lembro até hoje que meu pai, ele trabalhava lá perto de motorista, né, então ele passava no mercado, comprava um lanchinho para mim na sacolinha, deixava lá, quando eu ainda não estava lá. E aí quando eu chegasse pra minha aula, eu pegava a minha sacolinha, ela já deixava tipo até na mesinha assim, a moça que ficava na recepção, recepcionista. Aí ela já falava, ó, seu pai deixou aqui, eu já pegava a minha sacolinha, ia pro vestiário e eu não tinha tempo de comer e de almoçar, porque a aula já tava rolando. Então eu ia ali me trocando, comendo, colocando minha calça e comendo, colocando minha sapatilha e comendo. Às vezes era aula de ponta, eu tinha que colocar a sapatilha de ponta já, comendo o que dava. Não dava tempo de comer tudo, mas eu entrava mesmo assim pra aula. E eu lembro até que eu ficava tão assim, pra poder chegar lá no horário, que assim, entrei no ônibus, sentei, em pé não dava certo, mas quando eu podia sentar no ônibus, eu já ia no caminho fazendo meu coque, já pegava os grampos, colocava assim na boca, já ia penteando. Eu ia que tá coronavírus nessa época, hein? Pegava o grampo, colocava na boca, já ia penteando meu cabelo, fazendo meu coque pra chegar lá, o coque tá pelo menos pronto. Muitas vezes eu ia pra escola já com colã por baixo, ficava lá morrendo de calor, mas eu tava com colã e com a meia calça por baixo do uniforme da escola. Era assim a minha rotina durante 10 anos da minha vida. Eu sempre fiz muitas horas de aula, assim. Quando eu comecei, eu falei pra vocês que eu comecei 2 vezes por semana, mas depois eu comecei a fazer todos os dias. Então eu fazia de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta eu fazia as aulas. E quando eu chegava lá nesse horário do almoço, 1h30, 1h40, lá no estúdio, eu ficava lá até 7, 8 horas da noite. Porque eu ficava o dia inteiro fazendo aula de balé. Então eu dançava o resto do dia. Então de manhã era escola, e da hora do almoço até a noite era aula de balé. Então eu saía de uma aula e ia pra outra, eu fazia a aula. Aí saía de uma e ia pra outra, saía de outra e ia pra outra. Eu ficava lá o dia inteiro, realmente o dia inteiro, fazendo aula de balé. E comendo só aquele lanchinho que meu pai deixava pra mim, quando eu conseguia comer, né? Aliás, não façam isso, tá? Comam, por favor, não sigam o meu exemplo. Mas é porque também eu tinha muito medo de perder a vaga. E aí sim ficou durante 10 anos da minha vida, fazendo aulas, aprendendo tudo. Depois eu passei a dançar jazz, passei a dançar padedê, comecei a aprender padedê e fui ali crescendo, né, como bailarina, fui aprendendo novas coisas e agradeço muito a esse primeiro lugar, essa primeira pessoa também que me deu a chance de estar lá. E agradeço muito também as professoras que eu tive. Tem 3 professoras principais, que eu vou falar o nome delas aqui, que é a tia Rosinha. Ainda chamo elas de tia até hoje, porque eu chamava quando eu era pequena, a tia Rosinha, a tia Raquel e a tia Delir. Elas foram 3 professoras assim que marcaram muito minha vida, que me deram muita força, que ensinaram tudo o que eu sei hoje e que eu me espelhava assim para ser professora um dia, para ser bailarina como elas. E eu amava fazer aula com elas. A tia Delir era um pouquinho mais brava, né? Eu ficava às vezes com medo, mas sempre amei fazer aula com elas e foram professoras muito importantes na minha vida. Teve muitas coisas ruins que eu passei também nesse período de 10 anos, como era um pessoal extremamente rico e eu bem pobre, então vivi muitas situações lá que eu não gosto nem de pensar até hoje, umas histórias muito ruins, alguns preconceitos, mas que eu posso trazer em outro vídeo pra vocês. Mas eu vou falar da parte boa nesse vídeo. Depois eu saí de lá, conheci um professor que trabalhava lá. Esse professor abriu o estúdio dele, né, que é o Zamir, também um outro professor assim, que eu não sei o que seria da minha vida sem ele, se eu não tivesse conhecido ele, que me abriu as portas. Foi o primeiro professor que me abriu as portas para ser professora, que me incentivou a ser professora, que me deu a oportunidade de ser professora.
E aí eu conheci esse professor, ele saiu de lá, eu também já tava mais velha, já não tava gostando de algumas coisas de lá, tava meio complicado. E aí ele saiu de lá e eu fui junto com ele sair também, outras bailarinas acabaram saindo de lá também. Fomos atrás dele no estúdio que ele ia abrir e lá eu continuei dançando, continuei e comecei a dar aulas. É uma das partes mais importantes da minha vida, o balé clássico realmente eu vivo, praticamente desde quando eu nasci eu respiro balé clássico, então não tem nem como desvincular eu, pessoa, como o balé da minha vida, porque cresceu comigo. E foi essa a minha história, foi assim que eu comecei no balé clássico. E se você também começou de algum outro jeito, aí me conta como que foi sua história, ou em qualquer outro esporte, ou qualquer outra arte, qualquer outra dança. E é isso, depois eu posso contar minha história também como professora. Vocês já sabem que começou com esse professor que eu conheci lá, né? Mas aí eu posso contar algumas experiências que eu tive como professora de balé clássico, principalmente como professora de criança, né? Porque a gente sabe que criança também não é muito fácil, né? Principalmente filho de rico. Joguei. E vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam, compartilha com os amigos, conta a experiência de vocês, me sigam nas redes sociais, no Instagram. Sempre que eu falo Instagram rápido, eu falo errado. No Instagram e no Twitter. O Instagram é @eaejubes e o Twitter tem um underline na frente, underline eaejubes, tá bom? Tá tudo aqui na tela. Me sigam lá que tem muito mais conteúdo pra vocês e vocês vão ficar mais pertinho de mim, tá bom, gente? Então é isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau! Batutinhas.